Eu saúdo neste momento os meus irmãos e minhas irmãs que são inscritos aqui no meu canal com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, nesse momento eu irei aqui deixar uma palavra de meditação a qual o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 15 em diante, que diz assim o título: A parábola da grande ceia. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, a dar desculpa. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado, ou seja, por dispensado do convite. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia, Jesus. Irmãos, que palavra séria. Aleluia, Jesus. Irmãos, aqui o Senhor Jesus estava ali, contando uma parábola para os discípulos sobre um homem rico que tinha ali, as suas riquezas, a sua casa, os seus palácios. Irmão, é aquele homem rico, aleluia, Jesus, que representa Deus, na figura que representa Deus, aquele homem rico. Ele fez uma grande ceia, irmão, um grande banquete e chamou ali muitos convidados. Aleluia. E esse homem rico, irmão, representa Deus. Representa Deus, ele, irmão, chamando o ser humano para, aleluia, Jesus, aceitar Cristo para morar no reino dos céus. Mas, irmão, presta atenção. Muitos começou, irmão, a dar desculpa. Aleluia, Jesus. Muitos começou a dar desculpa. E todos começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. Irmão, ali, então, e um irmão por um começou a dar desculpa. Aleluia, Jesus, tem sido assim hoje em dia. Aqui, irmão, esse homem que tinha feito esse grande banquete, ele representa Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E esse banquete representa a salvação em Cristo Jesus. Irmão, quantas pessoas que recebem o convite para a salvação em Cristo e fica dando desculpa. Aleluia, Jesus. Quantos que recebem o convite para a salvação em Cristo e fica dando desculpa. Por exemplo, a pessoa fala assim: eu sou muito jovem para servir a Deus ainda. Aleluia, Jesus. Um exemplo, eu já vi, vou dar um exemplo. Não estou julgando ninguém, mas eu já vi isso. Irmãs, aleluia, Jesus, irmãs que diz assim: o meu marido, aleluia, Jesus, eu estou amigada, mas eu não vou. O meu marido não quer casar comigo. Mas ela se esquece, irmão, que, por exemplo, o homem que ela está amigada não quer casar com ela. Eu não posso servir a Deus ainda porque eu estou amigada. Às vezes ela até tem vontade de servir a Deus, mas ela fica em cima do muro. Aleluia, Jesus. Mas, irmão, se Jesus voltar nessa hora, você que está amigada aí, às vezes você diz que você é até crente, porque eu já vi isso. Irmãs, eu já vi isso. Por exemplo, já entrei em lives de oração e a irmã lá pedindo oração. Ora pra mim, irmã, pro homem que eu tô vivendo junto querer casar comigo. E se não der tempo dela casar com aquele homem, Jesus volta. Ou ela morre naquela situação, em fornicação. Para onde que vai a alma dela? Então, por exemplo, a pessoa fica dando desculpa para servir a Deus. E também, ela ama mais aquele homem que está em fornicação com ela do que a Deus. Aleluia, Jesus. E também a pessoa que fica muitas vezes dando desculpa para servir a Deus. Eu sou muito jovem ainda para servir a Deus. Aleluia, Jesus. E muitas outras coisas
que muitas pessoas ficam dando desculpa para servir a Deus, aleluia, Jesus, para fazer a obra de Deus, para se colocar na posição de Deus. Fica dando desculpa do seu pecado. Eu não consigo largar esse pecado, eu não consigo largar esse vício. Aleluia, Jesus. Irmão, tudo desculpa que o ser humano fica dando para não servir a Deus. Porque Jesus disse mesmo que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas por quê? Jesus, irmão, até chama a pessoa. Ele bate no coração. O Espírito Santo, irmão, bate na porta do coração da pessoa. Como Jesus mesmo disse que ele está às portas, irmão, batendo. Aleluia, batendo na porta do coração. E muitas vezes uma pessoa nega o convite da salvação. Irmão, é onde que acontece que a pessoa acaba morrendo e indo, infelizmente, para o inferno. Aleluia, Jesus, porque fica negando a Cristo. Aleluia, Jesus. Aqui o Senhor falando, versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Os que foram convidados e não aceitarem, irmão, o convite da salvação. Ficaram dando desculpa. Muita pessoa, irmão, dá desculpa para não servir a Deus. Irmão, não é só o ímpio, não. Muitas vezes até o próprio crente. Hoje não vou na igreja por causa disso. Não vou na igreja porque eu tô doente. Não vou na igreja por causa disso. Às vezes o irmão é convidado para pregar a palavra. A irmã é convidada para pregar. Não vou pregar a palavra por causa disso. Hoje eu não vou aceitar a oportunidade, não. Tô desanimada. E tantas outras coisas. Hoje eu não vou no culto. Hoje eu não vou orar. Hoje eu não vou jejuar. Hoje eu não vou ler a palavra. Irmão, fica dando desculpa. Muitas coisas. Muitas desculpas, irmão, que os crentes têm dado para colocar a vida na posição com Deus. Tanto os crentes, aleluia, Jesus, fica dando desculpa para colocar a vida na posição com Deus, como muitas vezes a pessoa, aleluia, Jesus, que está no mundo, que Deus chama a pessoa para salvação e a pessoa não aceita o convite para salvação. Irmão, é muito sério. Irmão, por isso que nós temos que estar meditando a cada dia na palavra de Deus. Irmão, porque nós temos visto tudo isso acontecer. Irmão, a palavra de Deus tem se cumprido. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus tem se cumprido. O homem, o ser humano, ele tem amado mais a si próprio. Tem sido amante de si mesmo. Aleluia, Jesus. Tem amado mais a si próprio do que a Deus. Aleluia, Jesus. Não quer saber de Deus. Não quer saber de servir a Deus. Não quer saber de andar nos caminhos de Deus. Aleluia, Jesus. Muitos ainda, às vezes Deus tem misericórdia ainda, ali na hora da morte, né? Deus prepara um plano de salvação, mas nem todos conseguem a salvação nem na hora da morte. Muitos vão nem na hora da morte, irmão. A pessoa às vezes consegue a salvação. Glória a Deus, aleluia, porque o coração é duro igual de pedra. Aleluia, não quer saber de Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes a pessoa ali, aleluia, Jesus, uma pessoa, por exemplo, idólatra, a pessoa morre clamando por Maria, mas não clama por Jesus, nem na hora da morte. Maria isso, Maria aquilo. Aleluia, Jesus, Maria não pode te salvar. Vocês que é idólatra, se vocês não se arrependerem da sua idolatria, Maria não vai poder te salvar, o Padre não vai poder te salvar. A salvação e perdão de pecado só está em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus diz que os idólatras não herdarão o reino do céu. Essa palavra é para você também, que ainda não aceitou a Cristo. Você que às vezes pode estar ouvindo aí, você, não sei se eu aceito Jesus, não sei se eu vou servir a Deus, fica em cima do muro. Você está correndo um grande perigo de perder uma coisa mais preciosa que tem, que é a sua salvação. Porque o Senhor Jesus, ele disse na tua palavra, o que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aleluia, Jesus, o que importa você viver a vida inteira nessa terra e ainda depois queimar nos quintos dos infernos, com teus prazeres passageiros. Aleluia, Jesus, com a tua vida passageira de pecado, buscando os prazeres passageiros dessa vida, que não acrescenta em nada. Aleluia, na tua vida, uma vida de tristeza, uma vida que não tem a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Uma alegria falsa, passageira desse mundo. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. É tanto que quando o anticristo vier, o anticristo vai enganar o povo. Aleluia, Jesus, com uma falsa paz. Aleluia, Jesus, porque o povo, eles querem uma paz falsa. Eles querem, aleluia, Jesus, uma alegria passageira. O povo quer viver no mundo, quer viver nas imundícies e não quer saber de Deus. Aleluia, Jesus. E muitos até clamam a Deus na hora da morte. Aleluia, muita pessoa só quer saber de Deus na hora da morte. Quando tá lá no leito de dor, quando tá no hospital. Chama lá o irmão, chama lá a irmã para orar por mim, chama o pastor. Aleluia, isso dá tempo. Isso quando dá tempo. E muitas vezes Deus nem aceita aquele arrependimento da pessoa. Porque Deus já sentenciou a pessoa. Aleluia, Jesus. De tanto ficar desprezando a Deus. Principalmente os crentes que têm brincado com Deus. Aleluia, achando que você pode brincar com Deus. Quantos crentes, irmão, que Deus sentenciou? Aleluia, sentenciou a pessoa ainda em vida. Porque tanto que brincou com Deus, irmão.
Deus rejeitou aquela pessoa como rejeitou Saul. Aleluia, Jesus. Irmão, as coisas é muito séria. Irmão, as coisas de Deus é muito séria. Irmão, o ser humano brinca. Infelizmente, não é só o ímpio que brinca com as coisas de Deus. Se fosse, né, ainda dava jeito. Mas muitas vezes os próprios cristãos, os próprios crentes, irmão, brincam com as coisas de Deus. Um quer servir a Deus de qualquer maneira, outros ficam dando desculpa para servir a Deus da maneira que Deus quer, porque é muito difícil servir a Deus. Ai, nós tem que, eu não posso mais ficar no adultério, eu não posso mais pintar a cara com uma maquiagem. Muitos negam a Deus por causa de uma maquiagem, por causa de uma calça comprida. Outros negam a Deus por causa do marido que não é nem seu. Vocês que estão no segundo casamento. Aleluia, Jesus, vocês que são crentes aí de porta larga, negando a Deus para ficar de qualquer maneira, porque você está negando a Deus. Às vezes a pessoa acha que negar a Deus, às vezes a pessoa, os crentes, né, os crentes mundanos, acha que negar a Deus é só colocar uma arma na tua cabeça. Ah, você nega Jesus? Não, irmão, você está negando a Deus com a sua própria vida. Nega a Deus, irmão, com os teus próprios atos, com a tua própria atitude. Como diz ali o profeta Isaías, esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmão, ele estava falando ali para os próprios crentes. Os crentes que honram a Deus de lábios. Aleluia, mas o coração está longe de Deus há muito tempo, porque o Senhor Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Irmão, não tem o que falar. Não tem o que falar. Muita pessoa diz que é crente, muitos diz que é cristão, mas nega a Deus com os próprios atos, com as próprias atitudes erradas, com as atitudes errôneas, com os caminhos tortos que tem andado. E fica assim, ó, fica dando desculpa, igual esses aqui, ó. E outro disse, e todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, a dar desculpa. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. Aleluia. Irmão, e aí a pessoa começa a dar desculpa para servir a Deus. E não estou falando só dos ímpios e nem só das pessoas que não aceitou a Jesus ainda. Eu estou falando de crente também, porque muitos começam a dar desculpa para servir a Deus, é porque a pessoa acha que servir a Deus do seu jeito, né, é fácil. Você servir a Deus, você está dentro da igreja com a Bíblia embaixo do braço, você só tem nome de crente, irmão, mas não nasceu de novo, não tem uma vida espiritual na presença de Deus, não tem uma vida de santificação, de santidade na presença de Deus. É fácil desse jeito servir a Deus para ir para o inferno, perder tempo dentro das igrejas. Como o Senhor Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E Jesus também disse que muitos são chamados e poucos escolhidos. Irmão, porque muitos, aleluia, querem servir a Deus de qualquer maneira. Irmão, é poucos que servem a Deus verdadeiramente, com sinceridade nessa terra. Aleluia, poucos que servem a Deus, poucos que entram pelas portas do céu, porque o Senhor Jesus disse que poucos passam pela porta estreita. Muitos passam pela porta larga, mas pela porta estreita é poucos. Aleluia, Jesus, muitos não têm compromisso com Deus verdadeiramente. Irmão, você mesmo vê, irmão, pela atitude dos cristãos hoje em dia. Aleluia, Jesus, quem nasceu de novo, quem não nasceu. Irmão, você pode ver hoje em dia quem é escolhido e quem não é. Irmão, pelas próprias vidas que os crentes têm vivido aqui nessa terra. Irmão, você pode saber quem, aleluia, Jesus, na vida, aleluia, Jesus, você pode ver na vida dos próprios crentes quem realmente Cristo está na vida daquela pessoa. Quando não está, irmão, você pode ver com as próprias vidas que eles vivem, com a sua atitude, irmão, com os maus testemunhos, com os escândalos, com as maneiras de viver, porque o Senhor manda na sua palavra nós viver em santidade em toda a nossa maneira de viver, em tudo, obras, gestos, ações, palavras, atitudes, em tudo. E o Senhor manda nós viver uma vida de santidade. E, irmão, você pode ver quem nasceu de novo, aleluia, Jesus, nessa terra, e quem não nasceu. Muitos só tem nome de crente, só tem nome de cristão, todo dia está dentro da igreja, a semana inteira. Aleluia, Jesus. Tem gente que vai para a igreja todo dia. Tem igreja que se tiver culto, todo dia os crentes estão lá dentro. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor não quer. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele não quer isso. O Senhor, Ele quer obediência. O Senhor quer santidade. Porque Ele disse na sua palavra que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem que sacrificar também, mas tem que obedecer. Aleluia, Jesus. Muitos crentes ora, muitos crentes jejuam, muitos crentes vão para monte, muitos crentes vivem dentro da igreja, muitos crentes pregam a palavra, louva bonito, mas, infelizmente, a sua vida no olhar de Deus, a sua vida espiritual, só se preocupa igual esse povo aqui, ó. Esse povo aqui que tudo dava desculpa. Eles davam desculpa. Ah, o outro comprei uma junta de boi, vou lá cuidar dos boi.
E cada um começou a dar desculpa. Mas para a vida espiritual não tá nem aí. Nós sabemos, irmão, que nós que somos cristãos, a nossa vida espiritual tem que vir em primeiro lugar. Não é nada colocar em primeiro lugar a nossa vida espiritual. Porque a nossa salvação depende da nossa vida espiritual. A nossa salvação depende da nossa vida de oração. A nossa salvação depende da nossa vida de jejum, de consagração, de busca a Deus. A nossa salvação, em primeiro lugar, vem a nossa vida espiritual. Como está a nossa vida espiritual diante de Deus? Aleluia. É isso que depende da salvação. Primeiro, buscar o reino dos céus, que o Senhor Jesus disse. Muitos crentes preocupam com tudo isso aqui, ó. Aleluia, Jesus. Ó, o outro. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Aí começa a colocar tudo na frente de Deus. Uns colocam a esposa na frente de Deus, outro coloca o marido na frente de Deus, outro coloca o filho, outro coloca o emprego, outro coloca o carro. Coloca tudo na frente de Deus. Aleluia, as coisas passageiras dessa vida que vai ficar aí. Às vezes, aleluia, você morre e vai pro inferno, tua esposa fica aí. E depois ele se converte e vai pro céu, você vai pro quinto dos infernos, porque você só se preocupou em agradar esposo, preocupou em agradar a esposa, agradar filho, aleluia, Jesus, agradar a esposa, agradar marido, buscar todas essas coisas dessa vida, dessa terra. Mas, irmão, infelizmente, que salvação é individual. Às vezes você perde a vida inteira dentro da igreja, vai pro quinto dos infernos, e o teu marido que ficou vivo, a tua esposa que ficou viva, aleluia, Jesus, vai se converter mais para frente, vai para o céu e você vai para o inferno. Amém? Porque salvação é individual. Não pensa você porque às vezes o teu pai, a tua mãe serve a Deus que você vai para o céu junto com eles. Não, quem vai entrar no céu é o seu pai e a sua mãe. Não você. Você, o seu marido serve a Deus, você não serve. O teu marido que é fiel a Deus vai entrar no céu e você vai entrar nos quintos dos infernos. Porque salvação é individual. Amém? Aleluia. Às vezes só você não serve a Deus na tua casa, o resto serve o diabo. Você vai para o céu e os outros, se não se converter, vai para o inferno. É o que está acontecendo aqui, Jesus disse. Começou o povo a dar desculpa. Quanta desculpa que o ser humano dá, aleluia, Jesus, dá para servir a Deus, né? Muita desculpa. Nós temos visto o ser humano dado para servir a Deus, só quer saber das coisas do mundo. Como era nos dias de Noé, aconteceu nos dias de Noé, era assim. Aleluia, Jesus, e vai acontecer de novo na volta de Cristo. Jesus vai vir e vai pegar muitas pessoas de surpresa. E não é só os ímpios, porque o ímpio a gente sabe que o ímpio não tem salvação. Mas nós estamos falando aqui de crente. A palavra de Deus é para os crentes analisar suas vidas e ver como está diante de Deus. Amém? O Senhor deixou tudo escrito aqui, irmão, para nosso alerta. O Senhor deixou isso aqui para o nosso alerta. Irmão, o Senhor deixou isso aqui escrito para chamar os crentes a atenção, a responsabilidade. Aleluia. Que não estão preocupados, não tem zelo pela sua própria vida. Irmão, muitos crentes não têm amor pela sua própria vida, pela sua própria alma. Irmão, porque se tivesse, buscava zelar mais da sua vida espiritual, buscava cuidar mais da situação da sua alma, em vez de ficar preocupado com tantas coisas, em vez de ficar dando desculpa para servir a Deus nessa terra. Aleluia, porque tá dentro da igreja é fácil. Você tá dentro da igreja, você tem nome de crente, você colocar uma Bíblia embaixo do braço, é muito fácil. Às vezes tem pessoa que fala, é fácil servir a Deus, é fácil servir a Deus de qualquer maneira, aleluia, mas servir a Deus como Ele quer, aleluia, Jesus. Irmão, servir a Deus na porta estreita, irmão, muitos não quer, porque sabe, irmão, que é difícil, sabe que o caminho é apertado, sabe que tem luta sem prova, tem renúncia, aleluia, Jesus. Sabe que o Senhor nos prova como ouro no fogo. Irmão, sabe que servir a Deus não é coisa fácil. Aleluia, Jesus sabe que servir a Deus levanta o mundo, levanta o diabo, levanta os demônios, tudo contra a tua vida. Aleluia, Jesus. Todas as trevas se levantam contra ti. Irmão, mas bem-aventurado é aquele que vai até o fim. Irmão, bem-aventurado é aquele que passa pelo fogo, passa pela água, segurado na mão do Senhor, que não olha para nada. Irmão, bem-aventurado é aquele que não tem olhado para nada nessa terra. Aleluia, Jesus. Bem-aventurado é aqueles que não têm olhado para nada nessa terra, não tem olhado para as lutas, para as dificuldades, mas tem olhado para Cristo. Está se preocupando com a sua vida espiritual em primeiro lugar. Não está preocupado com nada. Em primeiro lugar, óbvio que nós temos, cada um de nós tem as nossas provas, nossas lutas, nossas dificuldades. Todos os cristãos têm as suas lutas, suas provas, suas dificuldades. Irmão, mas bem-aventurado é aquele que coloca em primeiro lugar o reino do céu. Foca no reino do céu, irmão, porque Cristo já está às portas e também nós podemos morrer a qualquer hora. E se a sua vida espiritual, irmão, não tiver condizendo com essa palavra, com a palavra de Deus, você não vai herdar o céu. Porque Jesus disse que muitos me diz Senhor, Senhor. Aleluia, muitos diz Senhor, Senhor.
mas não vão herdar o céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Irmão, ele não está falando poucos, não. Ele está dizendo muitos me diz Senhor, Senhor, mas não herdará o reino do céu. Irmão, é muito sério. Irmão, você dizer que é um crente é muito sério. Irmão, você dizer que vai morar no céu é coisa séria. E muito zomba. Ai, isso não tem nada a ver, isso é besteira. Irmão, aquele dia eles vão ter uma grande surpresa. A pessoa acha que ela vive aqui conforme ela quer, irmão, depois vai para o céu. Irmão, não é assim as coisas. Se fosse para isso, Cristo não teria morrido. Se fosse para todo mundo mal ficar de qualquer maneira, todo mundo fazer o que quer, Cristo não precisava ter morrido. Que falta, irmão, de juízo que os crentes têm, que falta de sabedoria que os crentes têm. Se fosse para Cristo, irmão, morrer, para todo mundo ficar de qualquer maneira, ficar aqui vivendo uma vida do jeito que quer, à vontade, Cristo não precisava ter morrido, né? E deixava nós fazer o que nós quiser. Jesus não precisava ter morrido na cruz. Aleluia, todo mundo ficava do jeito que queria. Porque Jesus morreu para libertar o homem. Jesus morreu para, através do seu sangue, aleluia, ele libertar o homem e a mulher dos teus pecados. Libertar o homem e a mulher da sua velha criatura, da sua velha natureza. E transformar num novo homem, numa nova mulher, para herdar o reino dos céus. Irmão, porque o Senhor Jesus disse, quando Jesus ali, quando teve o encontro com Nicodemos, ele disse: aquele que não nascer de novo não herdará o reino do céu. Irmão, quantos crentes que não têm nascido de novo? Quantos crentes, quanta pessoa nessa terra que não tem nascido de novo? Irmão, você olha, irmão, você fica assustado com a pessoa. Irmão, você não sabe se aquilo ali é um crente ou um endemoniado. Irmão, às vezes a pessoa até não assusta. Aquela pessoa, às vezes, nossa, aquilo ali é um crente. Irmão, às vezes você assusta com as coisas que os crentes têm feito nessa terra. Quanta coisa, irmão, que nós temos ouvido, que nós temos, irmão, ficado sabendo aí os escândalos. Irmão, e o Senhor está entristecido. Irmão, o Senhor está entristecido com milhões de vidas que se diz ser um servo, uma serva de Deus nessa terra. Irmão, o Senhor está entristecido porque Ele sabe que eles não vão poder dar o reino do céu. E Jesus chora com essas coisas. Porque Ele sabe para onde que vai ser o destino dessas almas. Aleluia. Que a pessoa fala, eu sirvo a Deus. Às vezes a pessoa serve Deus dentro da igreja 20, 50, 30 anos, mas até hoje não nasceu de novo. Até hoje não teve um verdadeiro encontro com Cristo. Não basta só servir a Deus, não basta só, aleluia, Jesus está dentro de uma igreja, colocar uma saiona até o pé. Às vezes a pessoa até, ela serve a Deus direitinho, tá na doutrina, mas irmão, não é só isso, não. Não é só você colocar uma saiona até o pé, não. Às vezes não cortar cabelo, ficar dentro da igreja ali 24 horas por dia, irmão. Mas você não tem aquela intimidade com Deus. Irmão, você não tem uma vida espiritual na presença de Deus, não tem intimidade, não ouve a voz de Deus, não ouve a voz do Espírito Santo, não tem visão espiritual. Aleluia, Jesus. A mente, a sua mente, você diz que é crente, é focada para as coisas do mundo. A sua mente é só inclinada para as coisas do mundo. Irmão, você diz ainda que é crente? Irmão, você devia ter vergonha de dizer que é crente. Os crentes que têm a mente só inclinada para as coisas do mundo, só pensa em pecar, só pensa nos vícios, em fazer tudo errado, tudo que é errado, e vive dentro da igreja 24 horas por dia. Irmão, eu nem sei como as pessoas dessas estão fazendo dentro da igreja, sinceramente. Irmão, porque a pessoa sabe que não vai para o céu e está lá. Aleluia, Jesus, perdendo tempo. Não busca se libertar, não busca ter um verdadeiro encontro com Cristo. Irmão, e a palavra se cumpre desse jeito, é a palavra, mão do Senhor se cumprindo. Poucos vão ser, irmão, que vão herdar o céu. E depois, irmão, o povo diz que nós estamos julgando. Irmão, a própria palavra se cumprindo diante dos nossos olhos, irmão, nesse século 21. Irmão, o século 21 foi o pior século, irmão, do cristianismo. Foi o pior século do cristianismo, irmão, foi o século 21. Foi o século mais horrível, irmão, que Deus ficou mais entristecido com os cristãos. Esse é o século, irmão, que Deus está mais triste com os cristãos, é esse século. Porque Ele sabe para onde que esses milhões de crentes vai. E para onde que eles têm ido? Os que já têm morrido. Aleluia, Jesus, porque é poucos, irmão. É poucos, homem e mulher, realmente, que nasceu de novo e teve um encontro com Cristo. Irmão, porque quando o homem e uma mulher tem um encontro com Cristo, irmão, não é igual os mundanos que tá aí dizendo que é crente. Não. Irmão, o homem e a mulher que realmente conheceu a Cristo, irmão, ele nasceu de novo. Irmão, teve um toque do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Irmão, o homem e a mulher que realmente teve um encontro com Cristo, teve um toque do Espírito Santo. Irmão, eles nunca mais é a mesma coisa. Nunca mais, irmão, ele é a mesma criatura. Aleluia, Jesus, há uma transformação. Irmão, o Espírito Santo toma comando da vida daquela pessoa.
Irmão, o Espírito Santo, quando ele entra no homem, na vida do homem e da mulher, ele toma comando na vida da pessoa. Nunca mais ela é a mesma pessoa. Aleluia, Jesus. Há uma diferença entre o que serve e o que não serve, irmão, e você vê. Aleluia, os que servem verdadeiramente a Cristo. Os que não ficam só tendo nome de crente. Ah, mas é tão difícil servir a Deus. Nossa, meu Deus, é tão difícil. Nossa, ai, eu não aguento mais essa cruz. Irmão, mas aguentar fazer as suas coisas erradas. Mas a Jesus aguentar você ver fazer as suas coisas erradas e te perdoar, né? Você quer. Aleluia, Jesus. Ah, eu não tenho força para servir a Deus, mas força para estar no pecado você tem. Força para fazer as coisas erradas. Força para entristecer a Deus com as suas coisas erradas você tem. Aleluia. Tudo isso, irmão, é desculpa. Como estava aqui no livro de Lucas, que eu acabei de ler. Todos começou a dar desculpa. Cada um dava desculpa. Para isso, dava desculpa para aquilo. Mas de Deus não queria saber. Porque tá igual ao povo do mundo. Às vezes, a pessoa que está no mundo, eles pensam... Ah, eu creio em Deus. A pessoa que está no mundo, eles falam assim. A pessoa que está no mundo, eles falam assim. Ah, eu creio em Deus. Irmão, crer em Deus não vai ligar para ninguém para o céu, porque o diabo também crê em Deus. Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. A pessoa está no mundo, eu creio em Deus. O católico, você vê um exemplo católico. Os católicos não vão herdar o céu porque são idólatras. Nós já sabemos disso. Ah, eu tenho Deus no meu coração. Ah, eu tenho Deus. Quantas vezes, irmão, que a gente ouve isso? Eu tenho Deus no meu coração. Irmão, o povo acha que é só crer em Deus que vai para o céu. Irmão, o próprio Satanás é o mais crente que existe. Irmão, Satanás é o mais crente que existe. A palavra diz que ele estremece na presença de Deus. Crer em Deus, irmão, não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar o ser humano para o céu é ser uma nova criatura. Porque Jesus disse na sua palavra que sem um novo nascimento, ninguém herdará o céu. Aleluia. Ninguém herdará o céu sem um novo nascimento, sem um verdadeiro encontro com Cristo. Amém? Não basta só a pessoa, aleluia, Jesus, aleluia, crer em Deus. Crer em Deus, ele diz que tem Deus no coração. Irmão, mas as coisas não é assim. Aleluia, se fosse para isso, se fosse para só crer em Deus, Jesus não precisava ter morrido. Não é verdade? Aleluia. O Senhor, se fosse só para crer em Deus, o Senhor não, aleluia, Jesus não tinha. Se fosse só para crer em Deus, o Senhor não tinha deixado a palavra dele escrita, tudo que nós devemos praticar e o que nós não devemos praticar. Irmão, porque a palavra de Deus ela tem regras. O nosso Deus ele tem regras para aqueles que querem morar no céu, mas para você que quer ir para o inferno, aí você pode ficar vivendo a sua vida à vontade. O problema é seu, mas aquele dia você não vai poder dizer que era inocente, porque o Senhor Jesus disse na tua palavra que ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Aleluia, Jesus. O Senhor também diz na tua palavra, ali no livro de Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Aleluia, Jesus. A pessoa diz, aí muitos podem dizer, ah, mas não tem ninguém perfeito nessa terra. Realmente, não tem ninguém perfeito nessa terra, mas tem homens e mulheres, tem um povo nessa terra que tem compromisso de agradar a Deus para morar no céu. E por causa disso, vocês que são crente mundano, não tem que ficar dando desculpa, não. Porque vocês crente mundano, vocês que estão aí de qualquer maneira, que servem a Deus, vocês são cheios de dar desculpa, de dar justificativa. Eu só quero ver se você vai poder se justificar aquele dia diante do trono de Deus. Aí já é outra coisa, se você aquele dia vai poder se justificar. Irmão, porque diante de Deus ninguém vai se justificar. A palavra de Deus diz que toda a boca vai se calar, irmão, diante de Deus, e vai receber a tua condenação com a tua boca fechada. Fechadinha, você vai receber a tua condenação com a tua boca fechada. E os anjos vão amarrar de pão, irmão. Os anjos vão amarrar de mão e pé e lançar no lago de fogo, sem dó. Porque hoje em dia Cristo é advogado. Cristo hoje ele é advogado, ele está no trono da misericórdia. Hoje Cristo está no trono da misericórdia para interceder pela humanidade. Mas aquele dia ele vai ser juiz e ele vai sentar no trono do julgamento. E não vai ter, irmão, mais chance. Não vai ter mais chance. Deus vai dar um basta na humanidade. E nós vemos muito bem que está na palavra de Deus o que é que Deus vai fazer com esse povo. Nós sabemos muito bem, nós que conhecemos a palavra, nós que somos cristãos, o que está escrito na palavra, o que é que Deus vai fazer com esse mundo, até o planeta, o que é que Deus vai fazer com esse planeta. E bem verdade, irmão, que nós já estamos no começo da grande tribulação. Só não enxergou isso quem não quer, nós já estamos no começo da grande tribulação. Nós já estamos no começo da grande tribulação. O Senhor já tem arrasado, irmão, essa terra. O Senhor já tem assolado, irmão, esse planeta, essa terra.
causa do pecado do ser humano. E o ser humano não acorda. Nós temos visto aí, cada dia surge uma doença, cada dia surge uma praga, cada dia um terremoto, uma coisa nova. Irmão, porque Deus já está cansado do ser humano. Deus está cansado do ser humano. Como foi na época de Noé. Deus enviou o dilúvio e cansou do ser humano e destruiu eles. Mas aquela vez foi água. E dessa vez vai ser fogo. O Senhor vai destruir o planeta inteiro com fogo. E vai lançar esse povo tudo nos quintos dos infernos. Porque eu não queria saber de Deus. Aleluia, Jesus. Porque tempo para as coisas do mundo, todo mundo tem. Tempo para as coisas do mundo. Tempo para fazer a vontade de Satanás. Tempo para ser usado pelo diabo, todo mundo tem. Mas tempo para Deus, ninguém quer. Aleluia, como a gente ouve. A gente ouve, eu tenho Deus no meu coração. Aleluia, eu não preciso numa igreja. Eu não preciso aceitar Jesus. Eu posso servir a Deus dentro da minha casa. Quantas vezes eu já ouvi isso? As pessoas acham que, irmão, infelizmente. Mas a palavra de Deus diz que aquele que desprezar Cristo aqui, Jesus vai desprezar você lá naquele dia. Então é problema seu. Se você quer ser enganado pelo diabo, você seja, mas aquele dia você não vai poder dizer que você não sabia, que você não conhecia a palavra. Irmão, porque a palavra de Deus está sendo pregada nos quatro cantos da terra. A palavra de Deus tem sido pregada nos quatro cantos da terra. Deus está chamando o povo à atenção. Deus está chamando o povo à responsabilidade. Deus tem enviado várias coisas nessa terra para despertar o povo. Cada dia uma praga nova, cada dia uma peste, cada dia uma destruição por aí. Irmão, e o ser humano vai, infelizmente, quando Jesus vier e levar o povo dele, vai ser tarde para vocês que não estão, infelizmente, que não quer saber de Deus. E os próprios crentes também que estão brincando de ser crente. Quando Jesus vier e levar o povo dele, vai ser tarde. E aí ele vai começar a destruir essa terra por completo. Aleluia, Jesus. E vai ser tarde para vocês que têm brincado, que não dá ouvido à palavra de Deus, não dá ouvido ao Espírito Santo. Todos vocês, você que não aceitou Jesus ainda, que está em cima do muro, e você que brinca de ser crente. Às vezes você tem 10, 20, 30 anos dentro da igreja e até hoje está fazendo as suas coisas erradas. Vivendo nessa vida de sem vergonhice, nessa vida de safadeza, nessa vida de falso crente. Aleluia, Jesus, mas não teve aquele compromisso ainda com Deus. Aleluia, Jesus, só fica dando desculpa. Para fazer as coisas erradas está em primeiro lugar. Aleluia, Jesus, para entristecer a Deus com teus pecados, com as tuas imundícies, estão em primeiro lugar. Mas para servir a Deus em novidade de vida, não quer. Mas também no céu você não vai poder entrar, porque Jesus disse que sem santificação e sem um novo nascimento, ninguém entra no céu. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, essa é só uma palavra de meditação que o Senhor colocou no meu coração. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.